Glória a Deus, amado. Provérbios capítulo 16. Nesse mês é a última mensagem que eu estarei pregando em Provérbios, porque domingo que vem é o culto do amigo. E nós esperamos a casa cheia também, tá? Quanto a fevereiro, só Deus que sabe. Mas vamos ficar em pé para nós lermos juntos essa passagem. Opa. Vamos ler juntos? Nunca fiz isso, mas vamos ler juntos, a uma só voz, como diz o baiano. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Pai querido, nós sabemos que a Tua palavra é bendita, queremos que ela seja bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Pode sentar, meu querido. Capítulo 16 de Provérbios, ele é na sequência do livro, antes das divisões do cânon, que foi colocado o versículo, que antigamente você sabe que não existia. Por isso eu sempre falo para os meus alunos de hermenêutica, se você quer ler o capítulo 4 de Colossenses, leia o 3 antes, porque uma coisa vai se encaixar na outra. Essa divisão de capítulos, ela é nova dentro da humanidade, né? E é chamada de cânon, ou canão, né? Que é uma divisão para nos facilitar o entendimento. E eles fizeram como? Bom, parece que aqui começou um outro assunto. Só que esse outro assunto começou, tem a base no capítulo anterior. Provérbios é a mesma coisa. Melhor Provérbios seria encaixado praticamente depois do capítulo 9, no capítulo 10, que o José vai pregar hoje à noite, porque ele traz uma síntese daquilo que realmente Salomão entendeu, que é a questão de você planejar e você entender o que é sabedoria, o que é posicionamento, todos esses pontos. Na versão do Eugênio Peterson, que eu sempre coloco assim, está assim, ó, o homem mortal faz planos e elaborados para a vida, ou seja, o homem mortal faz planos elaborados para a vida, mas é o eterno que tem a última palavra. Eu até queria dar o título, né? A última palavra vem do Senhor, nós só modificamos um pouquinho, porque tem tudo a ver com esse desafio que nós vamos estar colocando aqui nessa manhã. Amado, em um mundo de muitos planos, onde o foco é o aqui e agora, o texto nos convida a pensar. Talvez esses versículos, principalmente o 1 e o 9, ele é um convite para que nesse mundo que fala de planejamento, nesse mundo que fala de lista, de checklist, de tantas outras questões, seja linkada ao coach, seja linkada ao operacional, seja linkada ao motivacional, nesse momento que as pessoas são treinadas mesmo a planejar, a programar, seja na área financeira, seja na área sentimental, na área escolar, seja em todas as áreas, tá? Salomão, ele fala assim, legal, é legal vocês terem um plano para fevereiro, é legal vocês terem um plano para 2025, mas vocês sabem que a resposta certa desse plano virá do Senhor. E às vezes nós precisamos entender isso, meu amado. Eu gosto muito, quando estou voltando da corrida de manhã, às vezes parar em frente do rio, e eu gosto muito de ficar na frente de rio vendo. Então você, mãe, se teu filho fizer isso, ele não está fumando nenhum baseado, não. Às vezes ele está lá contemplando o rio, tá bom? E eu estou sempre ali olhando, e um dia Deus me deu uma experiência tremenda, que Deus falou assim, veja até onde vai o rio. O Beirabinha, no caso, tá? E eu vi, e parecia que ele se perdia, sumia. E 2 semanas depois, a filha do Márcio, né, a Dani, fez uma filmagem de drone, exatamente daquele ponto, parece que ela até sabia daquele ponto que eu ficava, e ela vai, e o drone mostra o que vem depois da curva. Naquela madrugada, quando eu fui orar, Deus falou assim, olha, só eu sei o que vem depois da curva do rio. Deus fez um paralelo, né? Então ele falou assim, o que ele ministrou no meu coração e o que eu entendi, que às vezes nós estamos olhando por essa percepção, mas nós não estamos vendo a curva. Deus está olhando a percepção de cima, então ele está vendo todos os detalhes. É essa conclusão que Salomão chegou. Salomão fala assim, tanto é que ele vai trabalhar algo que o pai dele trabalhou no Salmo 139, quando Davi fala para Salomão, conheça o Deus do teu pai. Se você ler o texto inteiro, você vai ver que Davi fala assim, o teu pai conheceu um Deus que o conhecia desde o ventre, um Deus que sabia exatamente como eu estava me formando. Eu sei que na nossa mentalidade cartesiana, cognitiva, é muito difícil nós entendermos essa expressão, que Deus nos conhece antes mesmo de que qualquer coisa fosse feita para a nossa existência.
Mas Colossenses, Paulo fala, antes mesmo da formação do mundo, ele me amou. Antes mesmo que existisse qualquer gameto, qualquer cromossomo, qualquer probabilidade de eu existir, Deus me amou. E Deus tinha um plano para a minha vida. Não no sentido calvinista de eleição, que Deus escolheu e não escolheu outro, mas no sentido que Deus tem um plano para a minha vida e um plano para a sua vida também. Deus tem planos para a minha vida e para a sua vida e para a nossa vida. Agora, Deus coloca algo no coração do homem que a humanidade até hoje não entendeu, e é por isso que muitas pessoas questionam onde estava Deus quando isso aconteceu, se Deus é bom, por que isso aconteceu, tá? Epicuro, já no comecinho, né, da caminhada da filosofia humana, ele já veio com esses questionamentos. Se Deus é bom, por que existe maldade? Se Deus é bom, por que existe aquilo outro? E muitos filósofos tentaram trazer essa resposta. Mas a questão toda, e muitos teólogos sérios deram a resposta, a questão está no livre-arbítrio. A questão está nas escolhas que nós fazemos. Então, quando você saiu da tua casa hoje para vir na casa do Senhor, aqueles que vieram por causa do Henry também, né? Mas quando vocês fizeram uma escolha. Vocês fizeram uma escolha, porque vocês poderiam ficar em casa. Tá? Todas as nossas escolhas trazem resultado. Então, eu encontro um monte de pessoas que gostam de igreja, conhecem igreja, mas não entendem a diferença entre ser habitação do Espírito Santo e comunhão com os santos. E muitas pessoas têm falhado na comunhão com os santos. Então, quando nós começamos a olhar, nós precisamos entender que Salomão está falando assim, olha, pare um pouco, pense nas suas escolhas, mas saiba que tem uma resposta certa que vem do Senhor. Tá? Então, somos seres limitados que não enxergamos o que esconde nas bordas do futuro. É o que eu estava falando, nós não sabemos o que vem depois da curva do rio. Então, Salomão, e não é uma pessoa apenas que foi inspirada, é isso que eu e você precisamos entender. Salomão foi alguém que vivenciou todas as questões existenciais. Ele mesmo fala, olha, eu pedi para Deus sabedoria, e Salomão tinha uma prática muito interessante. Quando o reinado estava em paz, e ele conseguiu trazer paz, o que ele fazia? Ele se camuflava, ele se infiltrava, tá, no meio de determinados vilarejos, que não tinha fotografia dele, muitas pessoas não sabiam como era o semblante do rei, tá? Muitas pessoas não tinham nem acesso a Jerusalém, e no meio desse povoado ele se misturava com o povo, e muitas vezes ele ia fazer serviço braçal, e muitas vezes ele ia naquela convivência diária. Foi numa dessas convivências que ele conheceu uma menina que ele se apaixona, chamada Sulamita, né? E depois ele tem que voltar para o palácio, só para vocês saberem o que é Cantar de Salomão, que todo mundo fica falando que é um livro erótico, mas não é, tá? Ele volta para o palácio e a Sulamita fica procurando, onde está o meu amado, onde está o meu amado? E vem uma resposta tremenda que um dia, quando ele volta para o palácio, ele coloca a roupagem de rei e ele vai com a caravana dele em busca da Sulamita. Na realidade, amado, fugindo um pouquinho daqui, só para vocês entenderem, isso é um paralelo espiritual com Jesus. Jesus se infiltrou com Salomão no meio do povão, Jesus fez a Sulamita dele, que somos nós, a igreja, ele volta ao palácio real, e nós estamos aguardando ele voltar. Enquanto isso, nós estamos dizendo, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Então, são questões assim que nós precisamos entender. O futuro pertence ao Senhor. Não é apenas uma coisa de um slogan, que muitas vezes é falado na igreja, o amanhã pertence a Deus. Nós precisamos entender a veracidade do comprometimento que eu e você precisamos ter ao fazermos planos, ao talvez recebemos o nosso salário, temos projeto de comprar coisas A, B ou C, não tem dificuldade nenhuma quanto a isso. A Bíblia nunca teve. Aliás, a Bíblia nunca teve problema com dinheiro. Eu já vi pastores dizendo que a raiz de todo mal é o dinheiro. Não. No original e na Bíblia bem traduzida está o amor ao dinheiro. O problema da Bíblia ou da palavra de Deus não é o dinheiro, é a ganância ao dinheiro. Então, quando você começa a olhar essas verdades, você precisa entender que Deus quer, sim, dar o melhor para nós. E independente de teologia de prosperidade, de teologia reformada, porque para mim a teologia é um grupo de teólogos que pegaram a simplicidade da Bíblia, complicaram, depois tentaram explicar e não conseguem até hoje. Tá? Então, às vezes, nós precisamos pegar a simplicidade da palavra de Deus e avançar naquilo que ela está colocando. E o que a palavra de Deus está colocando? Que eu e você devemos sim buscar o melhor, que eu e você podemos desejar o melhor, e que eu e você podemos ter conquistas, mas eu e você precisamos entender que a resposta certa vem do Senhor.
E aí é uma questão de entrega, de submissão. Então, é aquele cara que estudou para um concurso, ele passou, e ele é capaz de falar, graças a Deus, o Senhor me deu essa vitória. É o repartir a bênção, porque entende que Deus poderia dar branco, ou Deus poderia colocar empecilho na chegada dele. Ou nós cremos nisso, ou nós somos meras pessoas, ou vida leva eu, ou vida deixa me levar. E aqui não tem nenhum Zega Pagodinho para ficar cantando essa modinha e dizer, ou vida leva eu. Nós precisamos entender que a vida não pode nos levar, mas sim o fundamento da palavra de Deus tem que nos levar. Então, por essa razão, precisamos submeter os nossos sonhos, nossos planos e os nossos desígnios a Deus. Tá? Mas, pastor, como é que eu faço isso, meu amado? Vamos lá. Segunda-feira, hoje é dia 19, amanhã dia 20. Tá? O que você vai fazer amanhã? Quais são os seus planos? Você pode pensar, eu vou fazer isso, mas aprenda, quando for deitar, Senhor, eu entrego o meu amanhã nas tuas mãos. Aprenda quando acordar, Senhor, eu entrego esse dia nas tuas mãos. O Benny Hinn lançou um livro, fez muito sucesso. Tem algumas coisas que eu não gosto do Benny Hinn, mas é particularidade do Silas, tá? Mas o título daquele livro sempre me chamou a atenção. Bom dia, Espírito Santo. Sabe? Porque aquele livro levou a igreja a ver o Espírito Santo não como um vapor, não como uma fumaça, não como uma labareda de fogo, mas a igreja começou a ver o Espírito Santo como uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, que habita no meu coração e habita no seu coração. Então, quando você fala bom dia, Espírito Santo, é como se você estivesse o quê? Conversando com uma pessoa. Ou você que nem lá no sul que dá bom dia para cavalo, não é, né? Então, você está conversando com uma pessoa. E isso, para mim, é algo tremendo. Você começar o dia e dizer, bom dia, Espírito Santo, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego este dia nas tuas mãos. Meu amado, eu não sei como é que Deus vai pegar, tá, mas você está me entregando, agora eu pego. Eu não sei como é que funciona no mundo espiritual, mas eu sei que funciona. Há muitas coisas, meu amado, que eu poderia dizer para você que eu não sei como é que funciona, mas funciona. Eu não sei como é que nós estamos orando aqui e de repente teve anjos aqui hoje, tocando pessoas, tá? Eu não sou de ficar, tem um anjo ali, tem um... Não, eu vi, e se eu vi, tá? Mas eu não posso dizer para todo mundo, ó, teve anjos aqui hoje, mas eu não vi. Então, às vezes eu prefiro, Deus, o Senhor está me mostrando, o Senhor quer mostrar para alguém, pode mostrar, porque eu não quero ser aquele pastor dono da razão, nem o profeta do caos, e nem o profeta da escatologia, nem o profeta do promete e não cumpre. Eu quero ser alguém que se entrar na palavra de Deus, e você, quando me ouvir de mim, você vai dizer, não, esse cara é sério. Então nós precisamos entender isso daqui. Precisamos aprender a direção do Eterno, que nos fará bem sucedido. Se você ler o capítulo todo, só o capítulo 16, não precisa nem ler os outros. Só o capítulo 16 você vai ver que Salomão está dizendo muito essa palavra, sucesso, bem-sucedido. A expressão no hebraico, ser bem-sucedido, é uma junção, uma etimologia da palavra shalom, que nós só conhecemos como paz. Mas a palavra shalom significa estabilidade física, emocional, significa que você vai ter o sustento e as suas necessidades amparadas, significa que os teus inimigos serão derrotados, significa que a tua geração será bendita. Olha que coisa tremenda. A palavra shalom, ela está bem relacionada com Deus porque fala sobre família, onde na casa há prazer, alegria em estar convivendo nessa casa. Tá? Então, quando nós falamos de trazemos essa ideia para a casa de Deus aqui como igreja, a pergunta que nós temos que responder, qual é o meu prazer de estar na casa do Senhor? Eu repito, meu amado, nós temos pessoas hoje que não entenderam até agora o que é comunhão do corpo. E por não entender o que é comunhão do corpo, acha, não, mas eu já entreguei minha vida para Jesus, uma vez eu me batizei, eu sou salvo, já estou com o ticket da salvação para subir. Mas a comunhão com os santos, se não fosse importante, Salmo 133 não existiria. Se não fosse importante, Jesus não faria questão de estar com os seus. Se não fosse importante, Paulo não bateria tanto nessa tecla, na formação da igreja, para dizer, isso aqui é importante. Agora, é claro que igreja é falha. Agora, igreja não é perfeita. Eu estou lendo os pais da igreja, ainda continuo lendo, que são muitos, mas essa semana eu li uns textos e eu achei interessante que a igreja não aprende, meu amado. Vamos abrir um parênteses aqui. A igreja vinha bacana, milagres e milagres e milagres. Os milagres que aconteciam de ressurreição de morte, cura de paralítico, ali na região da Ásia, no Egito, na África, era tremendo. Quando que isso acabou? Quando a igreja se meteu com uma coisa chamada, com todo respeito, política.
Quando a igreja se meteu com política, aí a igreja começou a preocupar com status. E aí, tudo bem, Deus teve misericórdia, aí vem a reforma, dizer, vamos mudar tudo. Vem a reforma, agora a igreja vai. A igreja começa a cair nas filosofias humanas, a partir do século XIX. Aí vem o avivamento de País de Gales, vem outros avivamentos da Rua Azusa, vem novos avivamentos, agora a igreja vai. Aí agora a igreja está encantada com coaching, com as filosofias humanas. E o que é pior, agora a igreja misturou tudo, misturou política, misturou coaching. Então, essa bagunça, nós precisamos entender, será que isso é uma igreja bem-sucedida? Isso é um cristianismo bem-sucedido? Que quando você vai ler Provérbios 16, você vai ver que essa paz que excede todo o entendimento é de uma pessoa que talvez conquistou grandes coisas, talvez não conquistou grandes coisas, mas ela sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O versículo difícil de entender, diga-se de passagem. Porque diante de uma situação que vai contrária à nossa vontade, você dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes a gente tem que engolir esse versículo. Agora, se você entender a soberania de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, então, meu amado, você vai dizer esse versículo com a boca cheia, como alguém pentecostal que a Adinaldo falou, aleluia, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Um santo, olha o que eu li no pai da igreja, um santo ajoelhado enxerga mais que um filósofo em pé. Eu acho que isso aqui vale para os nossos dias. Isso aqui foi escrito no ano 127 depois de Cristo. Um santo ajoelhado. O Tertuliano falava assim, o que Jerusalém tem a ver com Atenas? Ele estava dizendo o seguinte, o que a palavra de Deus tem a ver com as filosofias dos gregos? Voltemos para a palavra. Isso aqui foi só para dar uma entradinha aqui. Então, não é a nossa vontade que deve prevalecer no céu. Senhor, eu quero ligar no céu para ligar na terra. Não, meu amado, mas a vontade de Deus que deve ser feita na terra, através da minha vida e da sua vida. Amém? É a vontade de Deus. Então, isso é uma entrega. Só que a vontade de Deus, ela não é para todo mundo igual. Ela trabalha na individualidade. Elias, quando ele se esconde naquela caverna, o que Deus poderia falar? Ô, Elias, peraí, você cheirou cola gospel, hein, cara? Olha tudo que você fez até agora. Olha todas as coisas que aconteceram até agora. Eu falei com você e aconteceu. Aí vem uma Jezabel e fala, eu vou te matar, você entra nessa crise existencial. Você está dando mais crédito às palavras de Jezabel do que toda a experiência que eu te coloquei. Ô Elias, para com isso. Mas não, ele vai mansamente conquistando Elias. Jonas senta diante de Nínive com a cara emburrada, bem daqueles crentes manhosos, dengosos, cara emburrada. Eu sabia que isso ia converter Nínive. Aí Deus traz uma plantinha para ele fazer uma sombrinha. Aí Deus cuida dele. E aí ele fica preocupado. Aí Deus fala, ô Jonas, até quando você vai ficar nisso? Abacuque, meu amado, eu poderia ficar citando tantas pessoas que Deus teve o capricho de trabalhar na individualidade. E é isso que eu e você precisamos entender. Paulo precisou cair, literalmente, vamos colocar, tem umas contradições do cavalo, tá? Para que ele pudesse entender, e ele precisou ficar cego para poder enxergar. Olha que contradição. Mas na individualidade de cada pessoa, Deus trabalha. Então, quando você entender o que é essas coisas que eu opero, ou essas coisas que tem que ser feitas na minha vida, aí talvez você vai compreender a dimensão do que Salomão está falando. Podemos planejar, podemos ter plano, mas a resposta vem certa do Senhor. Provérbios 16 contém palavras de ensinamento sábio sobre vários tópicos. Eu te convido a ler, ainda hoje, chegando em casa, mais tarde da manhã, leia Provérbios 16 inteiro. Tá? E se você assistiu o culto hoje à noite, você tem 2 capítulos para ler, o 10 e o 16. Tá bom? Esses versículos nos mostram que é Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Pastor, o senhor está batendo nessa tecla. É o capítulo 16, meu amado. Mas nós precisamos entender que isso não é uma coisa para você ficar dizendo é verdade, mas para você viver existencialmente. Quando você se deparar com alguma situação que talvez você não vai entender, você compreender que este Deus está no controle de todas as coisas, por mais que eu e você não conseguimos entender. Então, rapidamente, um resumo aqui, antes de entrar no versículo 1 que eu escolhi. O que esse capítulo inteiro fala? Primeiro, esse capítulo vai falar sobre a soberania de Deus. Meu amado, capítulo 9, capítulo 16, tá? É um capítulo que vai enfatizar algo que nós só falamos, Deus é soberano, Deus é soberano. Mas sabe o que é, no hebraico, soberania?
é alguém que tem o controle de todas as coisas, é merecedor de toda honra e de todo louvor, e é alguém que, além de ter o controle, tem o poder de todas as coisas. Então, quando você declara, meu Deus é soberano, você não apenas está falando uma frase gospel. Você está dizendo o seguinte: no meu casamento eu não tenho mais poder para fazer nada. Na minha vida profissional eu já não tenho, nem sei para onde correr. Na minha vida existencial muito menos. Mas eu sei que o meu Deus é soberano. Ele pode todas as coisas. Ele pode fazer um milagre que a ciência diz que não pode mais acontecer nada. Ele pode abrir portas que todo mundo está dizendo que as portas estão fechadas. Ele pode trazer à existência as coisas que eu e você nem imaginamos. Ou nós cremos nisto, ou nós vamos ser meros frequentadores de igreja. Há um título, de uma associação, de um livro, que é a base dessa associação, que é O Povo Mais Feliz da Terra. Para mim, eu amo alguns títulos de livro. Esse é outro título que eu amo. Porque eu e você deveríamos ser caracterizados, ou marcados, ou visualizados como o povo mais feliz da terra. Nós precisaríamos andar e exalar o bom perfume de Cristo. Essa é a grande verdade. Porque aí eu estou dizendo, Deus é soberano na minha vida, em qualquer situação eu estou demonstrando essa verdade. Depois ele vai tratar o valor da sabedoria, lembrando aqui que não é a sabedoria cognitiva, racional, é a sabedoria trazida dos céus, é a sabedoria da habilidade, é a sabedoria do discernimento espiritual, aquilo que Paulo vai repetir, a palavra epignose no grego, insight, discernimento espiritual, é o que nós precisamos. Às vezes temos uma resposta rápida, às vezes não temos uma resposta rápida. A hora de falar, a hora de se calar, a hora de se posicionar, a hora de se aquietar em Deus. É essa sabedoria que nós precisamos. Quantas pessoas não fazem uma tragédia por palavras mal colocadas na hora errada? Aí vem outro título de um livro que eu gosto muito, da Joyce Meyer, Eu e a Minha Boca Grande. Às vezes, meu amado, a nossa boca grande, que fala coisas fora de hora, sem pensar, causa um estrago. Por quê? Porque nós estamos numa geração, principalmente essa geração agora, meu amado, eu não sei como é que vai ser a próxima, uma geração de rebeldia. É a geração do contra. É a geração do eu quero agora liberdade. É a geração que quer o imediatismo. É a geração que não sabe nem o que está escutando, nem o que está lendo. É a geração que está curtindo um som pesado de rock, mas não sabe nem qual é a letra. E eu gosto de rock, mas eu sei as letras que eu vou escutar. É uma geração, e talvez os filósofos gregos tenham muito a dizer. Quer conhecer uma pessoa? Veja o estilo de música que ela escuta. Dependendo do estilo, olha só, dependendo do estilo de música que essa pessoa escutar, você vai ter algumas características dela. Será que é verdade? Eu penso que sim, amada. Que essa é uma geração do falar contra. Se o policial de trânsito manda parar, ele já... Por quê? Por que eu parei? Por que eu parei? Sabe? E assim vai para todas as áreas. Mas a geração que vem antes é a geração lá passada, a minha geração. Eu sou de uma geração, meu amado, que o Marcos sofreu muito, porque a pior coisa que pode existir na hora de comer é sentar na mesa sem camisa, mesmo no calor de Uberlândia. Para mim isso era quase que um desafio para mim, a integridade de pai. Vocês estão, pastor, mas que coisa idiota. Pois é, coisa idiota. Mas são coisas que são valores. Tá? Quando o pai começava a falar, o filho, eu ensinei o Málaga a baixar a cabeça. Depois ele começou a querer levantar. Opa, é isso. Talvez o Málaga vai educar, se tiver filho, não sei, diferente. E assim vai as gerações. Mas nós precisamos entender o valor dessa sabedoria, dessa praticidade. A importância do caráter. Ah, meu amado, só vou dizer o que é caráter. A caráter é aquilo que você é quando ninguém está te vendo. Isso é caráter. Nós poderíamos ficar trazendo outras definições, mas para mim, a melhor situação de caráter é essa. Quem é você no silêncio da tua alma, quando você está sozinho, quando você acha que ninguém está te vendo? E por último, esse capítulo vai falar os perigos do orgulho. Aqui eu queria ter mais de um domingo para pregar, mas o domingo que vem ser. Porque, meu amado, nós achamos que orgulho é aquela pessoa besta, arrogante. Não, tem pessoas orgulhosas na sua conquista, no seu carro, no seu emprego, na sua casa. Olha isso, olha aquilo outro. Lá em Curitiba tinha muito disso. As pessoas que ficaram rico-pobre, ou pobre-rico,
pobre rico, sabe o que eles faziam? Eles gostavam de comprar o carro de alguém que era importante no passado. Gostavam de comprar a casa de uma família que foi importante no passado. Tá? Mas por que isso? Porque agora eu estou morando naquela mansão, eu estou dirigindo aquele carro, eu estou fazendo aquilo. Meu amado, às vezes por detrás disso está uma questão de, olha o que eu estou conquistando. Sabe o que Salomão falaria para nós? Legal. Realmente Deus abriu portas. Realmente você está naquele versículo, Deus ia tirar do ímpio para trazer para o justo. Joia, agradeça a Deus. É só isso que nós somos convidados. O homem são as preparações do coração. A palavra no hebraico, a palavra marak, que significa preparação, planos. Eu gosto dessa expressão, ordem de batalha. É como se Salomão estivesse dizendo o seguinte, ó, qual que é a ordem de batalha? Qual que é a ordem de batalha para segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira? Qual que é a ordem de batalha? Nós temos ordens de batalhas na liturgia dessa casa. Nós desafiamos, eu e o José, a pregar em Provérbios. Eu estou pregando de manhã, ele está pregando à noite. Tá? As músicas não são assim, o que o senhor quer escutar? Deus, fala aí. Não, são escolhidas, são ensaiadas. Os adolescentes têm toda uma programação. As crianças do Ministério Infantil, elas não estão soltas lá. Tem toda uma programação didática, pedagógica, bíblica. Então, aqui não é, vamos ver o que Deus vai fazer. Não tem nada para fazer com as crianças, pastor, nós vamos ficar deixando elas brincar com brinquedo. Nem brinquedolândia lá tem. Vocês estão entendendo? Quando você tem uma ordem de batalha, acho que eu e você precisamos perguntar, Senhor, qual é a ordem para amanhã? Ou então, eu posso apresentar, Senhor, isso aqui está os meus planos. É isso que Deus está falando. E Salomão vai falar no versículo 2, que nós não vamos pregar, olha, eu e você precisamos entender que não é preguiça, não é vagabundismo espiritual. Deus, o senhor sabe o que vai acontecer amanhã. Aí você acorda, Deus, o senhor quer que eu vou para a aula? Eu tiro o sono. O senhor quer que eu vá trabalhar hoje? Então eu vou. Não é essa idiotice. Mas eu tenho coisas a fazer, eu vou fazer porque eu sei quem está no controle. Nós contemplamos a ação. Deus julga a motivação e a nossa intenção. Guarde essa frase, meu amado. Deus julga a nossa motivação e a nossa intenção. Por isso que tem uma frase lá no sul, não sei se existe aqui, de boas intenções o inferno está cheio. Porque pessoas que na religiosidade acham que não, mas olha isso e olha aquilo outro, e Deus está dizendo, eu sei a motivação do teu coração. Ou você nunca leu Mateus 7. Senhor, em teu nome nós expulsávamos demônio. Senhor, em teu nome nós curávamos os enfermos. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Você já pensou nisso? Você já pensou a profundidade, a seriedade desse versículo? Eu tenho temor, no sentido de medo, fobia desse versículo. Porque eu quero me policiar para Deus dizer, não, vinde, amado meu, para o lugar que eu preparei. E eu quero ver todos vocês entrando. E todo mundo está aqui hoje também, né? Nem que você diga, eu estava naquele culto do Henry. Pode entrar em nome de Jesus. Você aceitou Jesus, viveu uma vida? Pode entrar, né? Mas venha mais vezes, tá bom? Aí, aliás, Mari, nós vamos apresentar o Henry todo domingo agora, porque a casa está tão cheia. Vai ser por etapa a apresentação do Henry, né? Amém? Somos uma geração que aplaude a performance, que premia o desempenho, que acende as luzes do palco para o glamour e a aparência. Sim, meu amado, as redes sociais contribuíram para isso. Não sempre existiu isso. Sempre existiu isso. Vai ler os clássicos do século XIV, XIII, XV. Vai ler aqueles bailes no palácio do governo. Aquelas pessoas ficavam, às vezes faziam horrores para poder estar no baile real. E aí elas chegavam lá e elas se deparavam com uma coisa, porque os nobres tomavam banho. Não sempre, tá? E aí, porque eles tomavam banho, aquele pessoal branco, nórdico, né, da Europa, aparecia a veia deles, azulzinha. E o plebeu ficava debaixo do sol, na plantação. Então, a sujeira era muito grande. Se você tem uma ideia de sujeira do homem, vem aqui durante a semana ver o pessoal tomar banho. O cheiro ruim desse pessoal, porque é o suor, é a mistura, é tudo. Aí eles não conseguiam ver a veia vermelha. Então aí vem a teoria de que sangue nobre é sangue azul. Bobagem, tá? Mas as pessoas faziam tudo para participar dos bailes. Os bailes hoje são as redes sociais. Olha onde eu estou. Tá? Ninguém vai mostrar que você está comendo uma coxinha, né? Mas se você conseguiu ir no Outback, nem que seja para comer aquele pão de graça e tomar aquele chazinho e ficar repetindo só naquilo, mas você vai fotografar, você vai. Eu aqui estou no Outback. Tá? São valores que não é errado, mas é o que a sociedade coloca.
São questões que a sociedade coloca. Então, nós precisamos entender, antes de passar para o próximo slide, o que é que eu e você valorizamos numa igreja? Vamos lá. Não precisa responder, pensa, o que você valoriza numa igreja? Se eu estiver sentado aí, amada, e agora você vai escutar uma frase narcisista, egoísta, mas não é, eu juro diante de Deus, ou me comprometo diante de Deus. Se eu fosse ovelha, eu frequentaria Monte Hebron. Sabe por quê? Porque o louvor aqui, amada, é sério. Nós temos o Guilherme que gosta de chorar aqui em cima, e dizer, gente, nós temos a Edinaldo que gosta de profetizar andando, mas eu sei do coração deles, e é sério. Nós temos ministérios que é sério. Se você tem criança pequena, vai lá. Se você não acreditar, eu te dou a senha da câmera, você vai ver teu filhinho lá aprendendo a palavra de Deus. Adolescentes, a mesma coisa. E o que mais me encanta é a palavra. Porque a palavra aqui é preparada. Todos que pregam aqui preparam a palavra. Então, eu faria parte dessa igreja. E que bom que você está fazendo parte. Aí não é uma propaganda, tá? E não deixa de ser. O que conta para Deus não é o que aparentamos ser, mas o que somos. Ô, frase bonita, não é? Mas será que realmente nós entendemos aquilo que Paulo fala em 2 Coríntios? Se espremer você, que cheiro que sai? Cheiro de vida ou cheiro de morte? Interessante que a palavra morte ali é a palavra thanatos, né? Sai cheiro de uma pessoa amargurada, vou colocar na tradução do thanatos. Sai cheiro de uma pessoa com remorso, rancorosa. Sai cheiro de uma pessoa que dá um mau testemunho. As pessoas que convivem com você. Meu amado, sabe qual que é a fama de pessoas que já trabalharam nessa igreja? Converse com o Jefferson. Trabalhar ali na igreja é uma benção, o pastor é bom. Não que eu deixe eles sem fazer o serviço, porque eles fizeram. Mas sabe por quê, meu amado? Porque eu sei o que é valorizar o outro. E nós, como igreja, precisamos entender isso. Tive fome e não me desse de comer. Tive sede e não me desse de beber. Então, nós precisamos entender que a nossa essência como igreja, ela tem que ser mais importante do que o título, do que o prédio. E a essência do que é a igreja, nós fazemos na comunhão dos santos, mas nós fazemos também no dia a dia. Por isso que eu repito, é aqui nessa comunhão dos santos que nós somos fortalecidos, somos desafiados para aquilo que Deus estabeleceu. Não raro as pessoas amam não quem somos, mas quem aparentamos ser. E meu amado, eu vou te dizer uma coisa como psicólogo, você não tem ideia de quantos pessoas mentem nas redes sociais. Você não tem ideia de quantas pessoas. E às vezes você olha, tá? Alguns, vamos pegar o vocalista, né, do Linkin Park. 3 dias antes do suicídio. Está com a família, está sorrindo, mas você não sabia da angústia dele. E tantos outros, né, você não sabia da angústia dele. Porque as redes sociais vão mostrar às vezes o que as pessoas querem ver. E às vezes quando alguém se depara, Robin Williams, gente, pensa bem, olha o comediante, Jim Carrey teve depressão, e ele falou que a depressão dele se curou quando ele se voltou para Jesus, amém por isso. Mas você consegue imaginar esses dois personagens que fazem o mundo inteiro rir, ter depressão? Então quando você começa a olhar isso, não é o que a pessoa está mostrando, mas o que nós somos. Aí eu repito de novo, o que nós somos na nossa integridade, no nosso silêncio. O que nós somos quando nós nos ajoelhamos sozinho diante de Deus e a gente levanta as mãos, começa a orar, dizer Pai amado, e Deus fala, fala meu filho. Ou Deus fala, quem que é esse? Pai amado, quem que é você? Da onde que eu te conheço? Ah, meu amado, quantas pessoas oram e citam os patriarcas inteiros, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu acho que Deus fala, para. Quem eu sou para você? Qual é a vivência que você tem? Qual é a experiência que você tem comigo? Tá? Fazer planos é uma parte essencial da vida, joia. Sem metas de direção, podemos nos sentir perdidos e sem propósito. Então, a Bíblia nunca condenou, meu amado, em nenhum momento você não ser programado nas finanças, na tua economia, né? Em querer comprar uma casa, você começar a fazer planejamento, mudar de emprego, você se programar para tal. Tantas outras. A Bíblia nunca teve dificuldade com isso. Pelo contrário, ela nos desafia a isso. Mas o que a Bíblia sempre nos ensina é gratidão. Então, eu já disse aqui muitas vezes, aquela pessoa que com seu salário, ela consegue comprar boas coisas, tá? Com seu salário, ela pode dizer, olha, eu conquistei. Sim, ela conquistou.
Mas há um sentimento que Deus nos desafia, de você dizer, olha o que Deus me permitiu conquistar, olha o que Deus me permitiu, aonde Deus permitiu eu chegar. Isso é gratidão, isso é entender o que Salomão está falando. Então descansa a tua vida. Tiago nos alerta no capítulo 4, se vocês sabem, né? Ninguém pode dizer o que vai acontecer amanhã, ninguém sabe. Alguém sabe o que vai acontecer amanhã? Eu só sei de uma coisa que vai acontecer amanhã, tá? Às 6h57, o sol vai nascer, e as misericórdias do Senhor serão renovadas sobre a minha vida. Isso eu tenho certeza. E sabe quem que vai acordar com as misericórdias? Duas parentes da misericórdia: a justiça e a bondade. A misericórdia vai ser derramada sobre a minha vida, e a justiça e a bondade me seguirão naquelas amanhã todos os dias. Por isso que eu não quero me afastar. E por isso que quando eu me afasto, o temor fala: Silas, confessa. Não deixa para depois, confessa, está errado. Não se afasta da minha justiça, nem da minha bondade. Salomão destaca que a verdadeira segurança nos planos começa com a confiança no Senhor. Pastor, o senhor está repetindo isso todo? Se você pegar toda a mensagem, estou batendo nessa tecla de maneiras diferentes. Tá? Nós precisamos sair daqui hoje dizendo, eu vou planejar, eu vou programar, eu vou querer ter um final de janeiro fantástico, vou querer ter um fevereiro maravilhoso, vou querer ter um mês de março, que é aniversário do pastor Silas, não se esqueça, maravilhoso também, vou querer ter março, abril, ter um abril maravilhoso, e assim vai, até que eu já esqueci como é que é o calendário. Abril, maio, junho, julho, até aqui. Amém. É você declarando essas coisas na veracidade, na profundidade da palavra de Deus. Então eu quero ter, mas eu sei que até aqui o Senhor nos ajudou. Confiar implica entregar tudo. Esse é um problema muito sério da igreja de hoje. Eu já disse que a igreja atual contemporânea não canta mais. Eu já falei isso várias vezes, você vai escutar muitas vezes, até todo mundo entender. A igreja não canta mais, tudo entregarei. A igreja canta, tudo pegarei. Nós estamos vendo uma igreja, meu amado, que aconteceu na Europa, olha o que aconteceu na Europa. Aconteceu nos Estados Unidos, olha o que aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está começando a voltar agora, de uns anos para cá. Mas, infelizmente, houve uma divisão nos Estados Unidos. Existe o pessoal que tem buscado um avivamento sério, e existe outro pessoal chamado Tea Party, né? Aquele pessoal que misturou a política com o avivamento do grande império nacionalista Trump. Tá? E as pessoas não estão entendendo que o propósito de Deus não é esse. Deus pode usar um Trump, pode usar o capitão, pode usar quem ele quiser, e pode usar o Lula. Deus é o soberano da história. Agora, nós como igreja precisamos orar, por mais que nós sejamos da ala esquerda ou da ala direita. Nós somos, em primeiro lugar, cidadãos do reino dos céus. E o Senhor Jesus falou, é chegado ao reino dos céus. Ele viveu no governo de Pôncio Pilatos. Ele viveu no governo religioso de Caifás. Ele viveu debaixo do domínio de Roma. Mas qual foi o posicionamento de Jesus? É chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Então, nós precisamos entender que os nossos sonhos, projetos, expectativas precisam estar nas mãos de Deus. Mas do Senhor é a resposta da língua. É interessante essa expressão que você já vai entender por quê, tá? Las rorim, né, que significa reação, referindo a etimologia das pedras sacerdotais. O que Salomão estava querendo dizer? A resposta certa vai vir através do urim ou do tumim. A resposta certa virá através do sim ou do não. E essa resposta sim ou não virá de Deus. O problema nosso, meu amado, é que quando Deus fala sim, eu quero vir aqui na frente dar testemunho. Eu quero contar que eu orei e Deus abençoou. Quando Deus fala não, a gente fica de mal de Deus. A gente fica de mal de Deus. Fica magoadinho com Deus, porque tanto que eu orei, tanto que eu jejuei, tanto que eu barganhei, como se Deus estivesse à mercê das nossas barganhas. Mas é uma resposta que eu sempre falo que é a pior resposta para os crentes de hoje. É quando Deus fala, espera. Eu já dei exemplo que é a mesma coisa você colocar uma criança de 6 anos a 9 anos e no banco de trás do carro e dizer, nós estamos indo para o Hopi Hari. Tá? Aí você sai de Uberlândia, quando nem chegou em Uberaba, ela já está, falta muito. Vai faltar quanto? Às vezes você tem que dar um Dramin para a criança dormir, dizer, acorda só lá, criatura. Tá? Mas nós somos assim com Deus, falta muito. Acho por isso que Deus às vezes manda os anjos ficar
tampando os nossos ouvidos quando Ele está preparando as coisas para vir a existir, porque senão a gente vai ficar. Então eu gosto muito, então imagina assim, ó, você faça planos, vamos pegar o versículo, né? Você faça plano, tenha projeto, tem uma ordem de guerra, declarações, aí pode ser declarações, tá? Não essas declarações ufanistas, triunfalistas, umas declarações, Senhor, amanhã vai ser um dia de vitória, porque eu entrego a minha segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2025, nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, eu tenho, mas eu sei, Senhor, que o sim e o não das coisas que irão acontecer, virão do teu trono de graça. A resposta da língua se refere à orientação, direção, e resposta que Deus dá às nossas orações e planos. Só que aí nós precisamos aceitar, porque nós somos incoerentes. Senhor, eu quero a tua vontade. Aí Deus começa a fazer, não, eu não quero assim não. Deus, eu quero, não, essa aí não, Deus, eu quero a outra vontade. Já viu aquela pessoa que vai orar? Deus, eu quero que o Senhor abençoe, eu quero casar com quem o Senhor quiser, desde que seja Maria. Senhor, meu coração está aberto para quem o Senhor quer trazer, desde que seja a Júlia, não a Júlia do Julião, tá? Outra Júlia. Tá? Já ficou em pé lá. Tá? Senhor, eu quero, então não tem ninguém chamado Ambrosa aqui não. Senhor, eu quero casar, mas desde que seja Ambrosa, Senhor, a mulher de verdade, mas não é. Então, se você entregou, você entregou. E aí você tem que aprender a descansar. Então, é essa a questão que está sendo colocada, que Deus responde aos planos do coração de várias maneiras. Sim, meu amado. E aqui a gente precisa entender aquilo que eu já falei, tá, no comecinho. Deus não trabalha igual. Deus não trabalha igual. Deus trabalha na minha e na sua individualidade. E talvez na sua individualidade, Deus vai ter que colocar situações que eu vou olhar e dizer, nossa, como é que o cara pode estar reclamando disso? Às vezes, quando algum pastor vem conselhar comigo, falando das suas dificuldades, ontem mesmo eu estava conversando com a Ângela sobre muitas dificuldades que nós já passamos, né? Tá? E aí, às vezes eu vejo o pastor reclamando de uma situação, eu falo, meu Deus, isso aí é ficha pelas coisas que nós já passamos. Mas, na mesma hora, quando a primeira vez eu pensei assim, Deus falou, mas você é você, Ele é Ele. Então, eu aprendi a respeitar a dor de cada pessoa na individualidade delas. E é isso que nós precisamos entender. Então, a sua vida é única, amém. A sua vida é especial, nós cremos nisso. A sua vida tem um propósito de Deus, nós cremos e tomamos posse disso. Então, o que cabe a nós? Confiança. O que cabe a nós? A entrega. E o que cabe a nós? Descansar. Como é duro descansar. Quem é advogado aqui sabe o que eu vou falar. O cara chega de manhã, entrega a causa, o advogado pede um monte de papelada, um monte de coisa. Aí, no finalzinho da tarde, e daí, doutor, tem alguma resposta? O advogado não teve nem tempo de abrir ainda os papéis. Aí, 3 vezes depois, daí, doutor, está demorando muito. Vocês estão entendendo? Às vezes nem depende do advogado, depende lá de outros setores. Às vezes nós somos assim com Deus. Às vezes nós somos assim com Deus. E é por isso que muita igreja começa a orar para os anjos, em vez de, que é um pecado e é um erro teológico, bíblico, orar para anjos, tá, gente? Ah, mas eu tenho um anjo da guarda que o Senhor coloca, então vamos só abrir esse parênteses. Aí vai pessoas orando para anjo do Senhor, com a espada, vem aqui e bata no meu vizinho, anjo do Senhor, né, das finanças, traga dinheiro para mim. Em primeiro lugar, se um anjo do Senhor trazer dinheiro, não vai valer aqui na terra, tá? Já começa por aí, tá? É dinheiro do céu. Então, às vezes, nós temos que orar, Senhor, me capacita, aquilo que Deuteronômio fala, eu te capacitarei a ganhar riqueza. Então, podemos evitar que nossos planos sejam egoístas ou contrários à vontade de Deus através da oração e da palavra. E aqui vem a resposta. Então, tá, pastor, como é que eu vou fazer para os meus planos não serem egoístas, nem contrários à vontade de Deus? Meu amado, se você tem uma disciplina de leitura da palavra, vamos falar que o Tertuliano falava, leitura da palavra, vida de oração e comunhão com os santos, ouvindo o ensinamento da palavra, não tem como você errar. A única maneira de você errar é se você está naquilo que Paulo já falou, com a mente cauterizada. E tem pessoas que estão com a mente cauterizada. O que é a mente cauterizada? É aquela pessoa que tem explicação para tudo, ela está claro. E porque muitas vezes ela está enxergando, mas não está acontecendo nenhum capeta. Não apareceu nenhum demônio, eu não bati o carro, ou não aconteceu aquilo outro, porque às vezes a linha de raciocínio dela é material. E às vezes você está falando, não, eu queria estar abençoando mais o teu casamento, eu queria estar trazendo paz na tua casa, eu quero trazer restauração entre os teus filhos, eu quero trazer graça no teu emprego, eu quero trazer sucesso aqui, tá?
Isso que você está tendo é resultado da sua habilidade. Isso que você conquistou é resultado da tua habilidade, mas eu tenho muito mais. Vocês estão entendendo, igreja? Só que as pessoas, quando estão com a mente cauterizada, não enxergam isso. E às vezes, desculpa a expressão, estão comendo, tá, um sanduíche simplório, não que seja contra o sanduíche, quando Deus tem uma mesa farta, preparada, maravilhosa para a minha vida e para a sua vida. E para quem está, né, Alexandre? Anderson, a questão de glúten, uma mesa também para os sem glúten, tá bom? Preparada para nós. Isso é algo tremendo. E às vezes nós estamos comendo sanduíche assim, mas eu estou satisfeito. Deus tá. Mas sais minerais, proteínas, ou seja, o que o seu organismo precisa, você não está tendo. Vocês estão entendendo? Que às vezes comer só pastel é gostoso, mas vai comer pastel a vida inteira para ver se a musculatura e etc, etc. É interessante que todo mundo está entendendo o que eu estou falando, certo? Então por que nós não entendemos isso no mundo espiritual? Você acha que eu, Silas, não tive que orar por algumas situações e dizer, Senhor, eu sempre vi assim, eu sempre enxerguei assim, se minha mente está cauterizada, muda. E Deus falou, tá bom, eu vou mudar. E mudou. E já teve situações de eu ir pedir perdão para o irmão. Falei, meu irmão, se lembra aquela vez eu errei com você? Pastor, ainda bem que eu não saí da igreja, porque o senhor errou mesmo. Mas por que só agora? Porque só agora Deus abriu os meus olhos. E eu não tenho vergonha de ir pedir perdão. E vai para um monte de outras coisas. Nós podemos colocar relacionamento de pais e filhos. Meu pai é um besta, meu pai é quadrado, meu pai é um idiota. É teu pai, honra. Mas a minha mãe, honra. E se você é padrasto, aceite a responsabilidade e a honra de ser sacerdote, mesmo que seja de um filho encapetado, desculpa a expressão. Porque a responsabilidade que Deus te deu é honra. É honra. Então, meu amado, mente cauterizada vai sempre justificar. E eu não estou nem falando de dízimo, tá? Porque isso é um assunto que eu cheguei à conclusão entre vocês e Deus, que Deus tem mantido essa casa, apesar da ausência de alguns. Então, mente cauterizada faz o indivíduo viver com um sanduíche, sendo que Deus tem um banquete. Então, nós precisamos começar a entender isso aí. Esses versículos é uma contracultura aos dias atuais. Em que vivemos em uma sociedade que valoriza a independência e o sucesso pessoal. Meu amado, eu estou com um carro bom agora porque eu ganhei, você sabe disso. Mas quando eu tinha um carrinho antigo, quantas pessoas, nossa pastor, o senhor com esse carrinho? Quando descobriram que eu não moro em condomínio, o senhor não mora em condomínio, achei que o senhor morava numa mansão. E eu falei, mas, ou eu tenho cara de rico, ou eu sou rico e não sei, mas que eu sei, eu sou, né? Mas são valores. Eu já tive aluno que entrou aqui e já falou, nossa, igreja pequena, sempre achei, professor, que só tinha uma igreja de quase não sei quantas mil pessoas. Falei, meu, mas é isso que Deus me deu. Aonde que eu quero chegar? Uma pessoa sábia, ela aprende a ser feliz. E agora vou dizer uma felicidade difícil de ter, tá? Mas Deus faz. A pessoa é feliz com uma bis, em vez de ter uma Harley Davidson. Que é Deus que traz a felicidade. Não foi bem um exemplo, não, mas não sei se vocês entenderam, que eu sou fã de Harley Davidson. Então, assim, é você olhar e dizer, não é a máquina, não é a moto, mas é o que Deus tem trazido no nosso coração. Então, cuidado com o que as pessoas estão pensando. Por isso que adiante adverte contra o orgulho e a arrogância, afirmando que esse orgulho pode levar as pessoas à destruição. E eu encerro aqui. Em vez de confiar apenas em nossas próprias habilidades e forças, esses versículos nos lembram de reconhecer a importância de Deus no nosso processo de planejamento. É isso que eu quis chegar até aqui e dizer para vocês. Podemos ter e precisamos ter planejamento, mas nós precisamos chegar e dizer, o Senhor tem a resposta certa. Amém? Pai querido, que a Tua palavra fale aos nossos corações, ministre aos nossos corações, Senhor. Traga à existência, Pai querido, os Teus valores em nome de Jesus. Amém?